estamos nós de regresso com este programa consultório. Abriremos as portas novamente deste espaço dedicado à nossa saúde e bem-estar aqui no Porto Canal, que acontece de segunda a sexta-feira, porque terá a oportunidade de esclarecer todas as suas questões relacionadas agora com a especialidade de psiquiatria. Inscreva-se através do número de telefone 22-508-3297, 22-508-3297, ou também através do nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Esclareça a sua questão, partilhe connosco o seu testemunho, a sua opinião, também faça parte então deste finalzinho do programa consultório. Claro que hoje não podemos deixar de assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental. É tempo de priorizar a saúde mental nos locais de trabalho, é o tema deste ano. É nossa convidada a doutora Sara Luís Pinto, médica psiquiatra no Grupo Trofa Saúde, Hospital Central Alfene Boa Nova, a quem muito agradeço por estarem aqui connosco. Obrigada, Sra. Doutora. Obrigada. É um gosto poder contar consigo. Obrigada também por nos ajudar então a assinalar este dia tão importante. Sra. Doutora, nós estamos sempre a falar do estigma, incentivar as pessoas a procurar ajuda, mas de facto o acesso às consultas com psicólogo ou médico psiquiatra, isto no Serviço Nacional de Saúde, tem um grande tempo de espera. Começava só por aqui para contextualizar. É um bocadinho contraditório. É até porque quando falamos de medicina, a psiquiatria durante muito tempo foi o parente pobre da medicina. E quando falamos de saúde, a saúde mental foi muitas vezes o parente pobre da saúde em geral. Porque isto culturalmente vinha de ser uma questão de força de vontade, de serem leviandades, de tudo o resto que havia, o estigma que havia já há muito tempo em volta de tudo que era problemática relacionada com a saúde mental. E a verdade é que antigamente nós temos muita gente que agora está na década dos seus 60, 70, 80, que dizia que quando era mais nova não teve uma depressão, teve um grande esgotamento. Que é uma palavra que o nosso português é muito rico e é uma palavra que eu gosto muito e que nos traz um bocadinho para o mote do tema deste ano do Dia Mundial da Saúde Mental, que é, nós hoje em dia chamamos burnout. Certo. Mas na verdade o que temos é um grande esgotamento. O mundo anda tão rápido e as pessoas têm tantos afazeres, são tão solicitadas, é tudo para ontem, é tudo medido em termos de números de produtividade, de rapidez de resposta, que as pessoas esgotam as suas reservas, os seus mecanismos de coping, as suas estratégias para lidar com os estressores que advêm das diferentes vertentes da vida. E esgotam. E daí vem o burnout. O burnout não é só laboral, é nas vários aspectos da vida da pessoa. A única questão é que nós passamos a maioria do dia a trabalhar. 8 horas a trabalhar, deveriam ser pelo menos 8 horas a dormir, pouco nos sobra para o resto das tarefas. Para viver. Exatamente. Eu já nem digo... Nós, se conseguirmos que as pessoas encontrem meia hora, 1 hora por dia para fazer coisas só para si, já nos damos por muito felizes. Porque depois vem a casa, sob a família, vem a família, e quando falamos de família, vêm os pais, vêm os filhos, vêm os maridos, vêm a casa. E tudo isto anda num ritmo alucinante, muito pior desde a pandemia, porque os limites esfumaram-se completamente com a pandemia, deixou de haver horário de trabalho e horário de lazer, horário de família. O trabalho entrou em casa, as questões dos filhos muitas vezes entraram no trabalho no tempo do confinamento. Sim. E isto faz com que essas premissas, essas portinhas, caixinhas de Pandora que se abriram no período da pandemia, que era vamos reunir à noite, vamos reunir quando dá, continuaram. Sendo que tudo o resto voltou à relativa normalidade e isso manteve-se. O que é que acontece? Acontece que cada vez mais as pessoas chegam ao seu limite, cada vez mais precisam de ajuda, mas a dita doença mental regular, que não é doença mental grave, estamos a falar de, dividimos isto, doença mental grave, perturbações mais do espectro psicótico, um cariz crónico, doenças bipolares, esquizofrenias e outras. A doença mental regular, estamos a falar mais de episódios depressivos ligeiros a moderados, perturbações de ansiedade, mas que estas outras ditas regulares são as que comprometem mais e têm mais impacto em termos de incidência, prevalência e de perda de saúde, aumento de risco de comorbilidades físicas e perda de anos livres de doença, bem como de absentismo laboral, escolar, e que são muitas vezes menosprezadas. Estas pessoas não têm acesso pelo Serviço Nacional de Saúde, nem a psiquiatria, nem a psicologia, sendo que, embora felizmente
a estratégia já esteja a ser um bocadinho reconfigurada, mas há uns anos a pessoa nem podia ser referenciada, ou era referenciada para o psicólogo do centro de saúde, que muitas vezes as pessoas não têm noção, mas às vezes têm listas de utentes de 1.000, 1.500 pessoas a acompanhar. Meses por uma consulta? Exatamente, porque só há um para um agrupamento de centro de saúde e tem imensos utentes. E quando conseguiam ser, era de 2 em 2 meses, trimestral. Por outro lado, para ir para o hospital, primeiro tinham que ser referenciados para a psiquiatria e só depois a psiquiatria que poderia pedir psicologia. Ou seja, aqui, se já há entraves da parte do próprio e da parte cultural em alguém admitir que tem alguma questão relacionada com doença mental e pedir ajuda, se para além de a pessoa demorar tempo a reconhecer que precisa de ajuda, ainda demora a vir a resposta, as pessoas... Não vai ajudar, não é? E por isso, nós temos que funcionar e ter aqui uma perspectiva de trabalho em conjunto. Claro. Ou seja, e daí nós termos... o grupo onde eu trabalho, o Grupo Trofa, investiu desde sempre e apostaram muito nos últimos anos na parte da psiquiatria, das neurociências, da promoção da saúde e do tratamento da doença mental. Exatamente por isto, que é, nós temos que ser uma alternativa na comunidade, abrangendo o maior número de pessoas possível, para darmos esta resposta rápida. Muitas vezes as pessoas pedem em tempos que não coincidam com o horário de trabalho por causa do estigma. O estigma existe e muitas entidades patronais ou decidem não contratar ou dificultam aqui um bocadinho a posição da pessoa ainda quando se trata de problemas de saúde mental e por isso nós temos que ser uma alternativa. E cada vez mais, isto já vinha a acontecer noutras especialidades e agora na psiquiatria também já temos essa hipótese, que é oferecer os tratamentos nos diferentes níveis e nas diversas vertentes, ou seja, não só a típica consulta, mas um funcionamento hospitalar. Claro, e esse acompanhamento também. Exatamente, e nós temos isso. Isto começou no Hospital Central, agora estamos a transportar o projeto para outros hospitais do grupo que têm também grandes dimensões, nomeadamente, por exemplo, o Hospital Alfena, em que estamos a funcionar mesmo como hospital, não em formato de consultório clínica, mas como hospital. Funcionamos em rede, referenciamos, trabalhamos em conjuntamente psicólogos, psiquiatras, medicina interna, neurologia. Os doentes têm a opção de estarem em consulta, estarem em grupos terapêuticos, serem escalados para internamento. Nós temos serviço de urgência de psiquiatria das 9 da manhã às 9 da noite, de segunda a sábado, sempre lá com psiquiatra em presença física e temos também os contactos à chamada, porque há situações que não podem esperar. E se nós muitas vezes estivermos disponíveis e conseguimos fazer uma intervenção em situação de crise, impedimos que se instale uma doença mental que poderá ter uma duração de médio ou longo prazo. Este tema fazia todo o sentido neste contexto atual? Fazia e faz. Aliás, a saúde mental no local de trabalho é um tema para o qual as empresas e entidades patronais têm estado cada vez mais sensibilizadas, mas inicialmente o estímulo começou por ser externo, ou seja, as auditorias para certificações obrigavam que houvesse cuidados, avaliações, muitas delas muitas estruturas optam por sessões de coaching, apoio, têm acordos com redes dentro da própria instituição, avaliação por psicologia, avaliação por psiquiatria. Antigamente era a medicina do trabalho que fazia este serviço todo. Mas há cada vez mais empresas a terem esse cuidado? Há por obrigação, não por uma mudança cultural e efetiva. E é isto que nós temos que... Isto tem que vir, como costumamos dizer, a mudança tem que vir de dentro. Tudo que é imposto dura, quando tem que durar, é feito porque tem que ser feito, mas não é uma alteração que vai mudar a essência da estrutura. E é isto que nós precisamos. Nós precisamos de perceber que pessoas que trabalham, têm boas condições de trabalho, em que há um respeito pelos limites em termos de carga de trabalho, horário de trabalho e pelas características de cada um, e que têm liberdade de, dentro da própria instituição, procurar ajuda, ou de irem fora procurar ajuda, o precisar de parar e depois conseguirem retomar o trabalho na mesma instituição. Não é? Exatamente. Tudo isto vai fazer com que haja muito mais rendimento. Não é porque alguém se lembrou que muitos dos países da Europa estão cada vez mais a falar na semana de 4 dias.
porque número não é igual, não há uma relação diretamente proporcional entre número de horas de trabalho e produtividade. Claro. E cada vez se verifica mais isto, ou seja, isto é quase como quando a pessoa está a estudar e impõe um limite que tem que estudar esta matéria até ao final do dia, e às vezes demora 3 horas a fazer o que no dia a seguir, depois de uma noite de descanso, e ter feito exercício físico e ter estado com a família, demoraria meia hora ou 1 hora. É o que acontece isto com os nossos trabalhadores. E, para além de nunca quererem deixar de trabalhar por causa do estigma e de terem a sensação de que se todos conseguem, eu tenho que conseguir. E eu nessas alturas costumo dizer, mas já viu a quantidade de pessoas que está na sala de espera? São todos trabalhadores. Toda a gente que vê de fora acha que eles também conseguem. Na verdade, não estão a conseguir. E por isso é uma premissa que tem que cair, que é, não tenho, eu até consigo, não tenho a conseguir sempre. E não tenho a conseguir em qualquer circunstância. E a segunda questão é, às vezes é preciso parar para reorganizar e, posteriormente, trabalharmos em conjunto com a entidade patronal para que aquela pessoa, quando vai retornar, volte gradualmente, com tarefas ajustadas, que se consiga ver, ok, o que é que correu mal e te levou a um ponto de exaustão. Mas às vezes as empresas e os líderes não dão esse espaço aos trabalhadores. Porque nós temos poucos líderes. Ou nós temos também muitos não chefes. conhecemos bem os nossos direitos. Muitas vezes as pessoas ainda têm muito medo de perder o emprego. Nós ainda vivemos num país em que temos uma cultura em que muitas pessoas já são efetivas e trabalham para a mesma entidade há 15, 20, 30 anos e é muito difícil. As pessoas não conseguem mudar. Sair uma sexta-feira, ir a uma consulta na sexta-feira ao final do dia e dizer a partir de segunda-feira não faço horas extra, não faço fins de semana, não faço nada disso, não atendo telefone. Isto não é execuível nem para os empregadores nem para os empregados. Não funciona assim. A mudança tem que ir sendo alimentada e promovida de ambas as partes. E as pessoas têm que ter noção que sem saúde mental não conseguem. Quem não tem, não consegue dar. E se nós não temos para nós, não conseguimos dar aos outros. E a partir da altura que um funcionário, outro, começa a ver isto, a partir da altura que as entidades patronais comecem a ver os profissionais de saúde mental e os próprios empregadores a trabalhar em equipa e não contra eles, porque isto não tem que ser ou trabalhas a 100 ou não trabalhas. Tem que ser, há aqui um equilíbrio. Às vezes a pessoa consegue dar 70, outras vezes consegue dar 120. E nós temos que trabalhar em equipa e mudar as condições de local de trabalho. Permitir às pessoas as férias, as pausas. Às vezes, um funcionário, se conseguir mudar 2 dias de férias para uma altura crítica, consegue descansar e voltar a ser produtivo. Às vezes, um funcionário que precisou de parar 2 ou 3 meses, precisou disso para se reorganizar e para reestruturar e voltar com novos limites, mas ser produtivo e querer continuar a contribuir para a estrutura onde previamente trabalhava. E é esse trabalho que nós queremos fazer e por isso é que nós trabalhamos muito em equipa, muito articulados. Quem sinaliza, os doentes vêm parar com questões de saúde mental, muitas vezes sinalizados pelo médico de família, pelo médico de medicina interna, porque tem os diabetes descontrolados, pelo endocrinologista. Portanto, nem é o próprio que reconhece esses sinais. Por o urologista e vêm. E por isso é que o facto de nós também trabalharmos, neste caso estou a falar do Grupo Trofa e mesmo o Serviço Nacional de Saúde, trabalharmos em estruturas hospitalares, permite-nos, no privado permite-nos esta referenciação muito célere. Eu tenho aqui um doente que está mal, precisa de ser reavaliado. Tem que se arranjar uma resposta rápida, quer para a situação não progredir, quer para, se tiver que parar, ser o mínimo tempo possível. Ok, vamos traçar aqui um plano, vamos trabalhar em conjunto. E estas diretrizes estão inclusivamente muito bem definidas no Manual da OMS para a Saúde Mental no Local de Trabalho, que estipula tudo isto, inclusivamente a sensibilização para pessoas com doença mental grave também terem direito a ser produtivas, porque um doente mental grave estabilizado tem direito a ter uma vida completamente autónoma, produtiva, como qualquer outro cidadão. Mas para isso, isto tem que começar da base. Temos que dar formação às instituições, temos que formar os outros colaboradores para como gerir, porque muitas vezes as situações de emprego protegido correm mal porque a pessoa tem uma desregulação emocional, tem dificuldade no controle de impulso, não sabe usar o vocabulário mais adequado. Se os colegas estiverem formados, conseguem ajudar a pessoa a regular e a conter a situação.
se não houver esta formação em termos de estrutura laboral, a situação pode escalar e aquela pessoa acaba por perder um posto para que ela até era competente. Mas é preciso haver formação. E formação, estamos a dizer formação em termos de cidadania, de empatia, de saúde mental, como gerir conflitos, tudo isto são promotores da saúde mental no local de trabalho. Este tema, neste dia, pode ser uma sugestão para as empresas abrirem um bocadinho os seus horizontes e trabalharem um bocadinho mais a saúde mental dos seus trabalhadores com estratégias mais eficazes? Sem dúvida, mas acima de tudo, trabalharem-nas e reconhecerem o seu valor. Ou seja, felizmente já há várias empresas que fazem parcerias para sinalização por psicologia, para a psicologia, depois a psicologia poder sinalizar para a psiquiatria quando precisa os colaboradores precisam de apoio e na ótica de quem trabalha no terreno, o tema do Dia Mundial da Saúde Mental deste ano é um reflexo nítido daquilo que já se falava na altura da pandemia, falava-se das ondas do Covid e nós no nosso núcleo dizíamos pois, muito pior que as ondas do Covid vão ser as ondas na saúde mental nos anos posteriores. E a pandemia teve aqui um impacto muito grande, desestruturou a estrutura de trabalho com o teletrabalho, com os horários híbridos, com isenção de horários e por isso eu acho que a Organização Mundial de Saúde chegou a um ponto que teve que dizer, cuidado, nós temos que olhar para este ambiente em específico, porque as pessoas passam muito tempo a trabalhar e as organizações têm que cuidar dos seus trabalhadores. E essa é a principal mensagem e a mais importante também. Agradeço imenso a sua presença. Obrigada. Muito obrigada por estas sábias palavras aqui nesta parte mais importante também do consultório, em que assinalamos o Dia Mundial da Saúde Mental. Doutora Sara Luís Pinto, médica psiquiatra no Grupo Trofa Saúde, Hospital Central Alfena e também Boa Nova, que estará disponível agora, assim na última parte do consultório, para ouvir e ler todas as suas questões relacionadas com este assunto, o seu testemunho, a sua partilha também, que é importante, a sua opinião ou questão relacionada com psiquiatria. Inscreva-se através do número de telefone 225083297 para juntar-se a esta conversa ou também por escrito através do nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos fazer um curtíssimo intervalo e estamos de regresso daqui a alguns minutos. Até já.